Aclamem a Deus, povos da terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louve-no gloriosamente. A todos que estão aqui presentes, uma boa noite, Deus abençoe a vida de cada irmão, aqueles também que sintonizam conosco este culto, reservado no dia do Senhor, o domingo separado para o culto e prestação do culto ao nosso Deus, onde vimos a esse lugar, mais uma vez, com os nossos corações alegres e com a nossa vida entregue na mão do Senhor, confiantes de que mais uma vez adoramos a um Deus grandioso. Cada domingo é o domingo e cada culto é... Deus abençoe a todos, aqueles também que sintonizam conosco pela rádio web e também pela TV web. Deus abençoe a todos. Convido aos irmãos para que todos a uma só voz, em pé, cantemos o hino de número 11, Trindade Santíssima, onde entoaremos este hino a uma só voz, louvando ao nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvemos ao Senhor. Deus
Que alegria mais uma vez estarmos na casa do Senhor, podendo adorá-lo ao seu santo nome. Convido a todos agora que abram a sua Bíblia, leitura da palavra de Deus, livro do profeta Isaías, o capítulo de número 12, onde leremos todos a uma só voz esse texto, glorificando ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Isaías, capítulo de número 12, leiamos. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estava irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor e invoquem o seu nome. Anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Glórias a Deus por isso, por mais esta leitura, onde reconhecemos a grandiosidade e a soberania de Deus em nossas vidas. Oremos. Deus santo e bendito, Pai de infinita misericórdia, te adoramos porque o Senhor permite que façamos esse culto em teu nome. Te adoramos porque o Senhor criou todas as coisas e nós somos sustentados pelo Senhor. Te adoramos, a Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio através do teu Espírito Santo. Receba esse culto como o nosso melhor. Abençoe os hinos, os louvores, a tua palavra, para que possamos ser preenchidos completamente por ela. Fique conosco. Esta é a minha oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ainda em pé, cantemos o hino de número 19, Reis Sublime. Glória,
igreja pode se assentar. Passamos agora para o momento de contrição, onde confessaremos a Deus os nossos pecados. Para isso, leremos a palavra do Senhor, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos de 12 a 14, texto este que servirá também como reflexão dos nossos corações para clamar a Deus perdão. Joel, capítulo 2, versículos de 12 a 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrepende-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Esse texto nós vemos que o profeta pede para que o povo não apenas rasgue as vestes, como era um símbolo de mostrar humildade e de ter pecado, mas ele pede que de todo o coração voltemos para o Senhor, jejuemos, lamentemos e também pranteemos. Rasguemos o nosso coração neste momento, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e perdoe todos os nossos pecados. Sabemos que somos inclinados para o mal, e por isso carecemos mais uma vez da misericórdia do Senhor. Convido você para que curve a sua fronte neste momento e ore a Deus pedindo perdão. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Certos nosso perdão de pecados agora, nós passamos o momento de louvarmos a Deus e a Ele engrandecer com toda a nossa voz, com o grupo de louvor. Louvemos ao Senhor. Convido a amada igreja para se colocar em pé, para juntos, numa só voz, louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Oh,
como parte da nossa adoração. Pai Santo, prepara-nos, ó Deus, agora para ouvir e receber a Tua palavra. Prepara, Senhor, mentes e corações, para que saiamos daqui, ó Deus, edificados pela verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Amados, é com alegria que nós, dentro das comemorações dos 140 anos da Igreja Presbiteriana Central de Itapira, nós recebemos nesta noite, com muita alegria, o reverendo Adão Carlos Nascimento, reitor do Seminário Presbiteriano do Sul, nosso seminário aqui em Campinas. Como eu disse na introdução ao momento de oração dos oficiais ali dentro, com raríssimas exceções, dentre as quais eu me incluo, este púlpito sempre foi honrado com grandes e os mais eminentes pastores da história do presbiterianismo. Aqueles homens que Deus serviu-se deles como colunas que sustentassem a nossa fé e os padrões da ortodoxia da nossa fé, sempre ocuparam com muita galardia e com muito brilhantismo este púlpito. E nesta noite não será diferente. O reverendo Adão Carlos Nascimento, além de ter uma longa lista de serviços prestados à Igreja Presbiteriana do Brasil, nas mais variadas áreas, como pastor, naquele traquejo comum a que todos somos chamados, de tanger e cuidar do rebanho. Também é escritor, inclusive membro da Academia Campineira de Letras, professor lá no seminário também, e enfim, outras funções, cargos e ofícios que, por mercê de Deus, ele ocupou e desempenhou dentro dos limites da Igreja Presbiteriana. Está no seu último ano de diretor do Seminário de Campinas, função e cargo que ocupou também com elogiosos comentários daqueles que com ele serviram e trabalharam, e vai dedicar também a sua vida, grande parte do seu ministério, a um outro instituto de formação de pastores também, junto com alguns companheiros e amigos dele. Sem mais, que Deus possa abençoá-lo muito nesta noite. Ele mesmo vai apresentar a esposa dele que o acompanha aqui, e depois fiquemos todos atentos ao Deus que fala à igreja por meio da sua palavra, cujo servo encarregado nesta noite é o reverendo Adão Carlos. As minhas primeiras palavras são para saudar a todos os irmãos, a todas as irmãs, desejando que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam inundando todo o nosso ser. Que assim seja. Amém. Estou muito feliz com a oportunidade de participar deste culto, de participar aqui com os irmãos deste ano que é tão importante para esta igreja, ano em que a igreja completa 140 anos de organização eclesiástica. Eu estou acompanhado da minha esposa, a Hilda, que está ali. Eu vou pedir para que ela se coloque em pé. Isso. Nós temos 2 filhos que já se casaram, temos 3 netos, temos uma netinha de 5 anos, temos um netinho de 3 anos e outro netinho de 2 anos. E estamos aqui com muita alegria, como eu já disse. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Os últimos versículos deste capítulo, 48 a 52. Toma a liberdade de convidar irmãs e irmãos a se pôr em pé, enquanto eu farei a leitura da palavra do Senhor. Eu estou com uma versão diferente da de vocês. Vocês estão usando a NVI, e eu estou usando a edição revista e atualizada, tradução de João Ferreira de Almeida. Portanto, vocês vão notar uma diferença nas palavras, mas o significado é o mesmo. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or,
e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Virando a página, capítulo 34, farei a leitura também de todo este capítulo, que é constituído de apenas 12 versículos. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Tedã, e toda Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem lhe abafou o vigor, ou melhor, abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Vamos orar? Bendito Deus, esta casa é tua. Este povo que aqui se reúne é o teu povo. A palavra que nós acabamos de ler é a tua palavra. E a nossa súplica, Senhor, é que a mensagem também seja tua. Um recado teu para cada um de nós. Uma palavra de vida para a nossa vida. Uma mensagem capaz de balizar os nossos pensamentos, palavras e ações. E nós te suplicamos mais que o teu Santo Espírito esteja abrindo a nossa mente e abrindo os nossos corações para entendermos a tua palavra, para interiorizarmos a tua palavra e para colocarmos em prática a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Nós estamos acostumados a fazer a leitura deste primeiro texto que registra o último dia de vida de Moisés, sempre à luz do versículo 51, que mostra ou que aponta as causas pelas quais Moisés não entraria na terra prometida. Ou seja, porque Moisés havia prevaricado contra o Senhor, porque não havia santificado o Senhor diante do povo nas águas de Meribá de Cádiz, ele não entraria na terra prometida. E essa nossa visão, às vezes, cria em nós um sentimento de pesar em relação a Moisés. Afinal, Moisés havia vivido toda a sua vida, ou pelo menos os últimos 40 anos, em função da terra prometida. E agora ele apenas vê a terra, mas ele não pode entrar nela. Queridos, essas informações são verdadeiras, evidentemente, e esse enfoque também é verdadeiro. Mas há um outro lado nesse texto que às vezes nos passa despercebido. É que nesse texto aparece de uma forma bem clara
a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus significa, entre outras coisas, que Deus cumpre cabalmente as suas promessas. Que Deus cumpre cabalmente a sua palavra. Que Deus não desiste dos seus planos, assim como também não desiste das pessoas. A fidelidade de Deus está presente na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Mas um dos textos que sintetiza bem esta fidelidade está na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, onde o apóstolo diz: estou absolutamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, estou absolutamente certo de que aquele Deus que nos chamou e aquele Deus que nos conduz é um Deus fiel, e por isto Ele há de completar esta boa obra em nós. Queridos, eu quero refletir com vocês nesta noite, durante alguns minutos, a respeito da fidelidade de Deus, com os nossos olhos voltados especialmente para os fatos que são pontuados nos dois textos que nós lemos há pouco. Estes fatos apontam inicialmente para a fidelidade de Deus na história do seu povo Israel, até então, ou no Antigo Testamento. Essa história começa há cerca de 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Abraão, que morava em Ur, antiga capital da Caldeia. Hoje esse local é identificado como nas proximidades de Iraque, não tão próximo assim, nas proximidades de Bagdá, capital do Iraque, a cerca de 240 quilômetros. Ali Abraão recebe o seu chamado de Deus, que devia ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. E ele começa uma longa caminhada, subindo pelas margens do rio Eufrates, no chamado Crescente Fértil, andando cerca de 800 quilômetros, até chegar a Harã. Harã, hoje sul da Turquia. Ali ele se estabelece durante algum tempo. Talvez ele tenha pensado que ali fosse a terra prometida, quando Deus novamente se manifesta a ele, e ele então desce pelas margens do Mediterrâneo e vai para Canaã, hoje Israel. E ali Deus lhe faz aquela bendita promessa, que toda aquela terra pertenceria à sua descendência, e que ele seria pai de muitas pessoas, seria pai de uma grande nação. Mas, queridos, por estranho que possa nos parecer, cerca de 150 anos depois, os descendentes de Abraão descem para o Egito. Isso se nos apresenta muito estranho, porque se ali era a terra prometida, se aquela era a terra da promessa, se aquela terra deveria ser dada em herança aos filhos de Abraão, aos descendentes de Abraão, por que agora eles vão descer para o Egito? Mas há alguns fatos interessantes aqui. O primeiro deles é que Canaã, naquela época, não oferecia as condições políticas e econômicas para que o povo pudesse crescer de tal maneira a expulsar os cananeus e tomar posse da terra. Canaã, naquela época, era uma federação de pequenos reinos, como se Itapira fosse um reino, Mojimirim outro reino, Mogi Guaçu outro reino, e assim por diante. E estes reinos não se entendiam muito bem, portanto não havia ali condição para que o povo crescesse e se expandisse de tal maneira que pudesse ter condições de expulsar os cananeus e tomar posse da terra. O Egito era diferente, o Egito era amplo,
O Egito oferecia plenas condições para que o povo pudesse crescer e se multiplicar, a tal ponto de poder voltar e tomar posse da terra. Além disso, o Egito era o primeiro mundo daquela época. O Egito era o país mais desenvolvido. Se podemos falar em tecnologia naquela época, no Egito estava a mais avançada tecnologia, a mais avançada cultura. Era o lugar apropriado para que o povo crescesse e se fortalecesse, para que pudesse voltar e tomar posse da terra. Mas há um outro fato muito interessante que nos chama a atenção, é que Deus não somente cria as condições para que aqueles descendentes de Abraão desçam para o Egito, mas Deus prepara todas as condições no Egito para que ali eles pudessem crescer e se fortalecer. Antes que os descendentes de Abraão chegassem ao Egito, um povo nômade chamado Ixos toma posse do Egito. Esse povo desce, se estabelece inicialmente na delta do Nilo, cresce, faz uma revolução, derruba o faraó e coloca no trono do Egito um faraó Ixo. De tal maneira que quando os descendentes de Abraão chegam ao Egito, eles encontram um povo estrangeiro dominando o país, um povo que havia aberto as portas do país para os estrangeiros. É desta forma que o primeiro descendente de Abraão a chegar lá, que foi José, teve condições de se tornar governador geral do Egito. E depois chegam os seus pais e os seus irmãos e vão habitar numa das mais importantes regiões ou mais férteis regiões do país. Antes, quando um faraó egípcio estava no poder, isto jamais aconteceria. Queridos, aqui já há um fato que nós precisamos pontuar. Deus vai sempre à frente do seu povo, preparando as condições que para suprir as necessidades do seu povo. Quantas vezes, queridos, nos acontece alguma coisa e nós encontramos logo depois a solução. Uma grande necessidade surge e a solução é encontrada por nós dentro de muito pouco tempo. E às vezes nós costumamos dizer o seguinte: por coincidência havia acontecido isso? Por acaso havia acontecido aquilo? Queridos, não é coincidência, não é acaso, é a providência de Deus. Esse Deus fiel, que vai à frente do seu povo, preparando aquilo que o seu povo vai necessitar, talvez anos e anos depois. Esse povo se estabelece no Egito, fica ali 430 anos, e agora chega o momento do povo sair de lá. E o mesmo Deus que preparou as condições para que o povo se estabelecesse ali, prepara também as condições para que o povo tenha de sair dali. Os Ixos caem do poder. Os egípcios reconquistam o poder. E agora eles começam a perseguir todos os estrangeiros que ali viviam. E como os hebreus tinham sido mais beneficiados naquele período, eles são também os mais perseguidos. Eles passam a ser escravizados. E aí surge no coração deles o desejo intenso de liberdade, de sair daquele país. E Deus mesmo os tira dali, usando para isto o seu servo Moisés. E Deus age por meio de Moisés de uma forma poderosa. 10 pragas são mandadas sobre o Egito e arrasam o Egito. E o povo sai. Faraó se arrepende de ter autorizado a saída do povo, manda o seu exército para trazer o povo de volta. E agora o povo está tendo à frente o mar e atrás de si o exército de Faraó. Mas Deus mais uma vez age poderosamente e o povo atravessa o mar de pés enxutos. E os egípcios que tentam fazer o mesmo morrem todos afogados. E o povo vai em frente.
Queridos, depois de tanta manifestação do poder de Deus e da fidelidade de Deus, aquele povo devia cair de joelhos diante do Senhor, em adoração e em confiança. No entanto, não é isto que nós vemos no registro da palavra de Deus. 3 dias depois, eles já estavam se revoltando contra o Senhor, porque chegam a um lugar e não encontram água fértil, ou água em condições de serem tomadas, de serem ingeridas, água potável. A caminhada deles até o Sinai, onde deviam aprender a lei de Deus, dura 2 meses, e são 2 meses de rebelião contra o Senhor. Lá no Sinai eles ficam 11 meses aprendendo a lei, mas o espírito de rebeldia prevalece. Dali eles partem para tomar posse da terra. E quando chegam a Cádiz Barneia, nas fronteiras de Canaã, o povo se rebela de tal maneira que Deus decreta que todos os adultos que viram a sua mão poderosa agindo no Egito, que foram instruídos na sua lei no Sinai, e que mesmo assim se rebelaram, não entrarão na terra prometida. E o povo fica mais 38 anos rodando pelo deserto, até que toda aquela geração morra. E agora é uma nova geração que se prepara para entrar na terra prometida. Daí, queridos, observe a importância das palavras do Senhor a Moisés. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: Moisés, você conhece muito bem a rebeldia deste povo. Você sabe muito bem como é esse povo de Israel. No entanto, eu sou um Deus fiel. Eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria a sua descendência à terra de Canaã, e eu cumprirei a minha palavra. Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas você pode descansar em paz. Suba ao monte, veja a terra. O povo vai atravessar o Jordão e vai tomar posse dessa terra. Moisés, a sua luta não foi em vão. O seu sonho vai se realizar. O povo vai entrar na terra prometida. Queridos, nós também estamos caminhando para Canaã celestial. Mas, lamentavelmente, nós não somos muito diferentes do povo de Deus do passado. Quantas e quantas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor por coisas insignificantes. Nós recebemos bênçãos e bênçãos e mais bênçãos, mas quando alguma coisa contraria a nossa vontade, ou então não satisfaz as nossas expectativas, nós nos rebelamos contra Deus. E às vezes no nosso coração até blasfemamos contra Deus. Queridos, talvez nós no lugar de Deus até desistíssemos de nós. Assim como talvez no lugar de Deus nós tivéssemos desistido do povo de Israel, de cumprir a promessa de dar ao povo por herança a terra de Canaã. No entanto, o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que, a despeito da nossa incredulidade, da nossa maldade, das nossas mazelas, Ele cumpre fiel e cabalmente as suas promessas. Neste ano, essa igreja completa 140 anos de organização eclesiástica. Já saiu do Egito, já atravessou o Mar Vermelho, já caminhou pelo deserto, já passou pelo Sinai, já ocorreram algumas rebeliões. Eu não conheço a história da igreja, mas eu conheço a igreja, eu sei disto.
qual será o futuro desta igreja? Queridos, a igreja vai atravessar o Jordão e vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. O nosso Deus não desiste do seu povo. Assim como ele não desistiu do seu povo no passado e cumpriu fiel e cabalmente a promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas a fidelidade de Deus, pontuada neste texto, pode ser vista também na vida de Moisés. Moisés nasceu num período crítico da história do seu povo. Para evitar o crescimento dos israelitas, Faraó havia determinado que todos os meninos, filhos dos israelitas, deviam ser mortos imediatamente após o seu nascimento. A mãe de Moisés esconde o filho em casa durante 3 meses. Mas as mães sabem que não dá para esconder uma criança em casa muito tempo. E por isso ela resolve arquitetar aquele plano. Coloca o menino no caminho da filha de Faraó, para ver se ela se apiedava dele. E de fato isso aconteceu. A rainha, ou a princesa, a filha de Faraó, pega aquela criança e a adota, e a leva para o palácio. E aí Moisés é educado como filho da filha de Faraó. Joséfos, um historiador judeu, diz que aquele Faraó não tinha filho, ele tinha apenas filhas. E no Egito não era possível uma mulher assumir o trono na condição de Faraó, apenas homem. E esse era um dilema para aquele Faraó, porque ele sabia que após a sua morte, a sua dinastia chegaria ao fim, e uma outra dinastia assumir o lugar, assumir o poder, porque ele não tinha um filho para ser o seu sucessor. E quando ele vê a sua filha entrando no palácio com aquele menino, ele falou: está resolvido o problema. Agora sim, agora nós adotamos este menino, e ele vai ser o meu sucessor. E é por isso que Moisés é instruído, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, em toda a ciência do Egito. Moisés recebe o melhor preparo nas melhores escolas. Moisés também é instruído na arte militar. Os historiadores dizem que aos 30 anos de idade, ele comandou o Egito, o exército egípcio, numa batalha contra os etíopes, e a vitória foi avassaladora. Mas aos 40 anos de idade, ele resolve fazer uma visita ao seu povo. E ali ele vê um egípcio espancando um hebreu. Ele toma as dores do hebreu, mata o egípcio, enterra o seu corpo na areia. Isso chega ao conhecimento de Faraó, e agora ele passa a ser tratado como inimigo. Faraó descobre que ele não estava afim de estar do lado dos egípcios, mas estava do lado dos hebreus, e ele passa a ser perseguido. Ele tem que fugir do palácio para salvar a sua vida. Imagine você no lugar de Deus naquele momento. Talvez você tivesse desistido de Moisés. Talvez você tivesse dito o seguinte: não dá para trabalhar com um homem como este. Esse homem é muito ingênuo. Ou então, este homem é o irresponsável. Afinal, eu coloquei este homem aqui no palácio. Eu dei a este homem as condições de se preparar da melhor forma possível, e agora ele faz uma loucura desta. No entanto, Deus não desistiu de Moisés. Deus abençoou a Moisés. Moisés fica 40 anos no deserto se preparando, e depois volta para liderar aquele povo na saída da terra prometida. Queridos, tantas e tantas vezes nós não somos aquilo que devíamos ser. Em muitas ocasiões nós fazemos aquilo que não devíamos fazer, e deixamos de fazer
aquilo que devíamos fazer. Muitas e muitas vezes nós agimos completamente diferente da forma como Deus queria que nós agíssemos. No lugar de Deus, provavelmente nós já teríamos desistido de nós. Assim como talvez você no lugar de Deus tivesse desistido de Moisés. Deus, no entanto, não desiste de nós. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso é que aquelas palavras do Senhor a Moisés devem ter soado não de forma dissonante aos seus ouvidos, mas como uma doce melodia. É como se o Senhor estivesse dizendo: Moisés, a sua missão está cumprida, agora você pode morrer em paz. Afinal, você conduziu o povo até aqui. Afinal, o povo vai atravessar o Jordão e vai entrar na terra prometida. Os seus esforços não foram em vão. Queridos, nós também vamos atravessar o Jordão e vamos entrar na terra prometida. Não pelos nossos méritos, mas porque o nosso Deus é um Deus fiel. A nossa segurança de vitória em Cristo Jesus não está calcada na nossa competência, não está alicerçada na nossa fé individual, na nossa fé pessoal, mas está alicerçada na fidelidade de Deus, que cumpre fiel e cabalmente as suas promessas. O Deus que começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, a fidelidade de Deus também aponta que a vitória do seu povo será alcançada não por causa dos líderes do seu povo, mas por causa da fidelidade de Deus. Moisés morreria antes de atravessar o Jordão. Moisés subiria ao monte, como de fato aconteceu, olharia a terra prometida e então morreria. Mas Deus já havia preparado o sucessor de Moisés, Josué. E Josué, sim, assumiria a liderança do povo e conduziria o povo à terra prometida. Nós somos aqueles aos quais Deus dá o privilégio de participar da realização da sua obra, aos quais Deus dá o privilégio de fazer as coisas acontecerem na igreja, mas nós somos apenas os instrumentos. Quem realiza a obra é o Senhor. E o dia em que nós não tivermos mais condições de realizarmos a obra do Senhor, o Senhor levantará outras pessoas para realizar a sua obra, porque a obra do Senhor há de ser vitoriosa, porque Deus é um Deus fiel. A minha igreja de origem é de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo, chamada Itabirinha de Mantena. Não, você não precisa procurar no mapa hoje quando chegar na sua casa, que você vai perder tempo, porque esta é uma cidade de 10.500 habitantes e que não está no mapa. Nesta cidade tem uma igreja presbiteriana, não com uma história tão longa como esta igreja, mas uma igreja que tem sido fiel ao Senhor no decorrer dos anos, e de onde tem saído muitas pessoas que têm realizado a obra do Senhor, não somente lá, mas em outros lugares também. Mas houve um período na nossa igreja, na minha adolescência, em que a igreja era mantida financeiramente por um senhor que não era membro da igreja. São essas coisas esquisitas que acontecem. Seu Geronil Eringer era um homem muito rico da cidade, e a esposa e os filhos dele pertenciam à igreja, e ele era uma pessoa muito generosa com a igreja.
De tal maneira que os membros da igreja não se preocupavam muito com dízimo, com oferta, porque o seu Jeronil sustentava a igreja. Mas chega um momento em que o seu Jeronil resolve mudar-se de Itabirinha. E quando o caminhão de mudança saía, alguém que estava sentado numa pracinha central da cidade disse: acabou a igreja presbiteriana. Porque aquele que mantinha a igreja está indo embora. Queridos, 2 anos depois, aquele senhor que disse essas coisas estava morto. Mas a igreja ficou ainda mais forte. Porque quando o seu Jeronil mudou-se de lá, os membros da igreja se conscientizaram que agora eles é que tinham que manter a igreja. E aqueles que não eram dizimistas passaram a ser dizimistas. Aqueles que eram mais ou menos dizimistas, não eram tão fiéis, passaram a ser dizimistas fiéis. E vocês sabem que onde nós colocamos o nosso dinheiro, nós colocamos também o nosso coração. E aí a igreja cresceu e se fortaleceu ainda mais. A igreja é assim, queridos. Nestes 140 anos, muitas pessoas foram bênçãos nesta igreja. Deus levantou pessoas aqui que contribuíram das mais diferentes formas para que esta igreja fosse vitoriosa na realização do seu ministério. Também no presente, eu creio que existem pessoas aqui assim, pessoas que têm sido grandemente usadas nas mãos de Deus. Mas todos um dia vão embora. O pastor vai embora, os presbíteros vão embora, os diáconos vão embora, os membros vão embora. Alguns vão atrás de um caminhão de mudança, outros vão à frente de um cortejo fúnebre, mas todo mundo vai embora. Daqui a 100 anos, nenhum de vocês estará aqui. Mas a igreja não deixará de existir por isso. Porque o Senhor levantará outras pessoas para conduzir o seu povo para a realização da sua obra. Isso deve nos levar, ou deve criar em nós pelo menos 2 tipos de sentimento. Primeiro, o sentimento de gratidão pelo privilégio que Deus nos dá de sermos úteis na realização da sua obra. Mas também um sentimento de humildade, sabendo que nós somos apenas instrumentos. Quem realiza a obra é o Senhor, por sua fidelidade. Pois é esse Deus que nós servimos, esse Deus fiel, esse Deus que dirige a história do seu povo, esse Deus que dirige a vida de cada um de nós, esse Deus que nos garante vitória no presente e vitória no futuro, embora não sem luta, não sem dificuldade, não sem desafios. Esse Deus que vai na nossa frente, criando as condições de que nós necessitamos para enfrentar as lutas e as dificuldades. Esse Deus que começou a boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que nós crescemos nele e para que, crendo nele, tenhamos salvação e vida eterna. Mas não somente isto, tenhamos também uma vida plena de sentido e plena de significado mesmo aqui. Porque a salvação começa aqui. Porque o céu começa aqui, a partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. É possível que a essa altura alguns irmãos estejam olhando para mim e dizendo o seguinte: reverendo, é porque o senhor não conhece os problemas que eu tenho enfrentado. É porque o senhor não conhece as minhas lutas. É porque o senhor não conhece as minhas dificuldades. É porque o senhor não sabe. O senhor não conhece a minha história. Queridos, é que às vezes nós não entendemos muito bem a fidelidade de Deus. Talvez isso nos ajude a entender melhor como funciona a fidelidade de Deus. Nós vivemos num país de vários campeonatos de futebol. Agora mesmo está chegando ao final um dos campeonatos de futebol. Daqui a pouco vem outro e assim por diante. Então, nós temos os times campeões.
campeões regionais, campeões estaduais, campeões nacionais e assim por diante. Mas se você fizer uma pesquisa sobre a trajetória desses times durante o campeonato, o time campeão, você vai ver que aquele time perdeu algumas partidas, que aquele time empatou outras partidas, que aquele time perdeu pontos que ele disputou. Dificilmente um time campeão ganha mais de 70% dos pontos que ele disputa. Normalmente o time perde aí em torno de 30% dos pontos que ele disputa. No entanto, ele se torna campeão e ninguém nem se lembra das derrotas ou sequer das partidas em que ele empatou. Mas nós somos diferentes. Nós queremos ganhar todas as partidas que nós disputamos. Se nós empatamos, nós ficamos insatisfeitos. Se nós perdemos, nós ficamos revoltados. Deus não prometeu que você vai ganhar todas as partidas que você disputar pela vida fora. Você vai ganhar algumas, mas você vai empatar outras e você vai perder outras. O que Deus promete é que você vai ser campeão, porque Ele começou uma boa obra em você e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim como Ele foi fiel, cumprindo todas as promessas que fez a Israel e que fez a Moisés, Ele é fiel cumprindo as promessas que em Cristo Jesus Ele tem feito a cada um de nós. As promessas de uma vida plena de sentido e significado aqui. A promessa de estar conosco todos os dias. A promessa de cuidar de nós. E a promessa de nos receber no céu, de nos dar salvação e vida eterna. Que o Senhor seja louvado. Amém. Fiquemos em pé, queridos, e renovemos as disposições da nossa fé. Creio em Deus Pai, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Qualquer momento, querido, você pode vir agora ao gasofilácio e fazer a entrega das ofertas e dos dízimos, enquanto cantamos o hino 60, ofertório, em preparação também para a Eucaristia. Os que nos visitam nesta noite, não sintam-se de maneira alguma constrangidos. Esta é uma prática da nossa igreja, como parte integrante da nossa adoração e do louvor que a Ele prestamos, como gratidão por suas providências. Cantemos com alegria o hino ofertório e quando você sentir-se à vontade, venha ao gasofilácio. Cantemos. Yes,
na Tua presença santa nesta hora, nos sentimos sumamente gratos e alegres, porque a Tua palavra recordou-nos da Tua invencível fidelidade. Te agradecemos, Pai Santo, porque não obstante reconhecemos que nada merecemos, também reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua longanimidade exercida em nossas vidas por meio da Tua providência. E agora, Pai Santo, nós já fomos nutridos com a Tua palavra, rogamos-te, ó Deus, que o sacramento desta noite cele em nós as Tuas boas promessas, confirmando, ó Deus, os Teus favores e realizando, levando a termo uma boa obra iniciada em nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi entregue, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode assentar-se. Esse é o momento sublime da nossa fé e do nosso culto, quando nós temos o acesso livre pela fé a participar do sacramento, este que nos remete outra vez a tudo quanto Cristo fez por nós, em nosso favor, em nosso lugar, no Calvário. É um momento que nós, como mendigos, estendemos as mãos para os céus e somos alimentados pelas boas dádivas e pelos favores do Senhor, para que recebamos em estado de graça e que esse sacramento nos sirva como meio de graça. É hora de nós passarmos a limpo o nosso coração e a nossa mente, e nada encontrando que nos impeça, com alegria e humildade, tomemos do pão e do vinho e façamos comunhão com o corpo glorioso com Cristo no céu, e recebamos de maneira real, verdadeira e espiritual toda a oferta que o Pai fez ao seu Filho como nosso Senhor e Salvador. Agora é hora de, no silêncio do seu coração, enquanto os presbíteros preparam a distribuição da ceia, prepararmos para este momento.
Vamos orar. Bendito Deus, Tu és um Deus extremamente maravilhoso. Apesar de toda a Tua glória, de toda a Tua majestade, de toda a Tua soberania, Tu és um Deus atento às nossas necessidades, um Deus que cuida de nós, porque Tu és um Deus fiel. Um Deus que nos garante uma vida plena de sentido e significado aqui em Cristo Jesus, e salvação e vida eterna. Louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor, agora e para todo sempre. Damos-te graças pela existência desta igreja, pelos seus 140 anos de história, e nós te suplicamos a continuação das Tuas bênçãos sobre o Teu povo que aqui se reúne, sobre o pastor, sobre os presbíteros, sobre os diáconos, sobre cada pessoa que integra esta igreja, para que todos possam viver vitoriosamente em Cristo Jesus. Aceita, Senhor, o nosso culto, aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, a orientação e a direção do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém.